Esse é o texto bem conhecido da igreja, povo de Deus, que o Senhor colocou no meu coração para trazer a igreja nesse momento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Diz o texto bíblico: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Portanto, não celebremos a festa com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Meus amados irmãos, nós percebemos nas cartas do apóstolo Paulo que existia um cuidado muito especial com a igreja. E nesse cuidado, ele é levado pelo Espírito de Deus a ensinar a igreja. E nesse texto que acabamos de ler, como sempre, o apóstolo Paulo demonstra esse cuidado e ele procura doutrinar a igreja. A doutrina é algo muito necessário, muito importante. Nós aprendemos que a nossa base, os nossos alicerces, precisam estar sendo firmados, fundamentados em Cristo. Tudo que acontece, tudo aquilo que ocorre no reino espiritual com relação ao Deus eterno, é por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E o apóstolo Paulo, nesse caso, ele utiliza o fermento, ele utiliza a figura do fermento, comparando-o com o pecado, e faz uma advertência. O que está contido, tudo aquilo que está contido nas cartas, não somente nesta, servem para a igreja contemporânea. E nós precisamos atentamente observar tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. A Bíblia é o livro mais atualizado que existe, mais atualizado do que qualquer equipamento eletrônico, porque a Bíblia é vivificada pelo Espírito de Deus. E o que ele faz, a advertência que ele faz, o que me chama a atenção de uma forma muito especial, é que ele nos diz aqui que apenas um pouco de fermento tem a capacidade para levedar toda a massa. Isso precisa, irmãos, nos despertar para o grande perigo da igreja tolerar o pecado. A ação do pecado, podemos dizer que é devastadora, vai se infiltrando, vai contaminando toda a igreja. Isso me faz lembrar quando uma casa ela é atingida pelo cupim. Aquele negócio tão pequenininho, mas uma capacidade destruidora terrível. E não são poucas as vezes que quando o dono da casa percebe, a casa já está praticamente toda comprometida. Nós precisamos ter cuidado não somente com relação à igreja, mas cada um com relação à sua própria vida. Os irmãos convertidos em Cristo,
eles são como uma massa sem fermento. E a constatação da prática do pecado requer, geralmente, uma ação rápida, firme, mas amorosa. E eu ressalto, nesses 27 anos de experiência como pastor nessa igreja, que nem sempre o agir acontece de uma maneira tão rápida, mas precisa ser eficiente e ser amorosa. Esse eficiente não significa grosseria. Esse eficiente não significa desprezar a pessoa. Da mesma maneira que quando eu falo uma ação amorosa, não significa compactuar com o pecado, compactuar com o erro. Mas pedir ao Senhor e ter o discernimento que aquela situação poderia estar sendo vivida por qualquer pessoa. Porque nenhum de nós está imune ao pecado. Em Cristo Jesus nós temos um compromisso com Ele, como novas criaturas, de viver fora da prática do pecado. Mas o Senhor também nos ensina que precisamos em todo o tempo estar vigiando e orando. É preciso que estejamos espiritualmente acordados, que estejamos alertas. É preciso que também que estejamos plenamente convencidos de que não temos tanta força para sozinho enfrentar o pecado. Mas o Senhor nos garante que vai a nossa dianteira, vai a nossa retaguarda, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, e que Ele luta as nossas lutas. Não iremos enfrentar o inimigo na nossa força, não, mas na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Agora, meus amados irmãos, quando nós chegamos a alguém que cometeu um erro, além de chegar com amor, é preciso mostrar a necessidade do arrependimento. Essa foi a mensagem pregada por Jesus. Para haver o arrependimento é preciso reconhecer o erro. É preciso estar diante do Senhor humildemente, reconhecendo o erro, se arrependendo e pedindo perdão. Está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não existe situação que não possa ser resolvida. Pastor, mas eu não consigo ver lá no final a luzinha lá no fim do túnel. Não se preocupe, o Senhor está junto com você. Ele está sustentando você com a sua mão direita vitoriosa. É isso que Ele faz. E o que Ele quer é que estejamos diante dEle com sinceridade, reconhecendo os nossos erros, apresentando diante dEle a nossa vida, para que verdadeiramente Ele opere de uma maneira livre, de uma maneira onde estejamos aceitando o seu agir. Amém? Agora, eu tenho pensado, e nos últimos tempos, tenho procurado trazer a palavra para a igreja, juntamente com a doutrina. Os dias são difíceis, os dias são maus, e isso é necessário. E quando se fala no pecado, quando se fala na disciplina, a disciplina jamais será uma opção da igreja, mas é um ato imperativo. Mais uma vez, que precisa ser exercido com eficiência e com amor. A igreja é uma comunidade com direitos e deveres, mas todos nós, seus membros, somos falhos. Mais uma vez, comprometidos com o Senhor,
para que tenhamos uma vida fora da prática do pecado. Amém? A igreja que negligencia a disciplina deixa de ser genuína. Existe um grande perigo, irmãos, quando parte da comunidade, preste atenção a isso, existe um grande perigo quando parte da comunidade acolhe o disciplinado como sendo vítima de um ato arbitrário ou de falta de amor. Isso demonstra insubmissão à sua liderança e ao próprio Senhor, que instituiu a liderança naquele lugar. Se a igreja concordar com o pecado, seja por qual razão for, não somente está deixando de cumprir o seu papel, e também deixando de conduzir o rebanho do Senhor a águas tranquilas. Os impuros que estão na igreja necessitam de tratamento. A medicação é amargosa, mas salutar. Isso me fez lembrar quando estive hospitalizado no período de 31 de dezembro até 15 de janeiro. Eu confesso para os irmãos que em alguns dias eu comecei a ficar sem paciência, ali sozinho, e comecei a orar. E o Senhor me falou algo muito simples, de uma maneira bem objetiva. E eu reconheci e agradeci ao Senhor pelo fato de poder estar naquele lugar, sendo tratado e muito bem tratado. Sendo assim, eu coloquei na minha mente, no meu coração, eu ficarei aqui até o momento em que o médico diga, está liberado, pode ir para casa. Irmãos, muitas vezes o Senhor está tratando conosco e ficamos impacientes. Mas é preciso que estejamos diante dele, declarando que aceitamos o tratamento e reconhecemos a necessidade desse tratamento. Eu sempre digo que a celebração da ceia é uma celebração de amor, é uma ceia de amor, é uma ceia de comunhão. É uma ceia onde nós anunciamos a morte de Cristo e também anunciamos a sua ressurreição. Então a celebração da ceia é bastante significativa para a igreja, não somente pelo fato de ser o cumprimento de uma ordenança, mas na celebração da ceia vem à nossa memória as promessas do Senhor e podemos lembrar de que dentre essas promessas, o Senhor nos promete de que estaremos eternamente na nova Jerusalém celestial. E estar na nova Jerusalém celestial não é o resultado de um esforço pessoal, mas é o resultado da graça imensurável de Deus. Graça que nós não podemos nem avaliar, nem imaginar. Graça que é maior do que a vida. Aleluia. Então, como igreja de Cristo, comprometida com o Senhor, é porque entendemos, cremos e aceitamos o plano de Deus para a salvação do ser humano. A igreja tem o seu papel. Irmãos, não se enganem. O principal papel da igreja é fazer missões. Missões é algo que está no coração de Deus. Fazer missões não somente lá no lugar distante, mas também aqui próximo, na nossa cidade, no nosso estado. O Senhor nos determinou, o Senhor nos comissionou, melhor dizendo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho toda criatura. E o Senhor disse que aquele que for batizado será salvo.
E o batismo ao qual o Senhor faz referência não é o batismo nas águas, o batismo como ordenança, mas é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. E somos batizados na morte e ressurreição de Cristo quando entendemos, quando aceitamos que a morte de Cristo foi a nossa morte. Que Ele estava ali no Calvário, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Cerca de 750, 720 anos antes de tudo acontecer, Deus deu uma visão ao profeta Isaías, e ele faz uma declaração que olhando para ele não tinha parecer nem formosura. Pensa um pouco, levar sobre si o pecado de toda a humanidade, e o Deus eterno que não compactua com o pecado, Ele tinha duas coisas a fazer: ou Ele tirava o seu filho ali do Calvário, e todos nós morreríamos eternamente, ou Ele dava as costas para o seu próprio filho, por amor a mim, a você, a toda a humanidade. E foi isso que Deus fez. E aí, irmãos, diante de tanto amor, diante de todo sacrifício, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, Ele ressuscita com as chaves da morte e do inferno, Ele ressuscita vitorioso. A morte é eterna e o inferno não tem mais domínio sobre nós. Isso não significa imunidade, mas significa de que estamos nas mãos do Senhor, e que nas mãos dele nós temos a garantia de que chegaremos ao porto seguro, de que estaremos dia após dia, momento após momento, verdadeiramente procurando viver para o louvor da sua glória. Mas a instrução do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, é para que os coríntios ficassem atentos quanto às práticas do passado, porque todas as práticas do passado eram práticas contrárias aos princípios estabelecidos por Deus para aqueles que estão em Cristo. Diante do Senhor, Ele opera de uma forma tremenda, mudando a nossa maneira de pensar, mudando aquilo que era prioridade em nossa vida. Os valores passam a ser outros, mas Ele vai operar de uma maneira tremenda e maravilhosa, quando verdadeiramente abrimos o nosso coração e permitimos que Ele reine. Reinar significa autoridade absoluta. E aí eu fico imaginando algumas coisas. Eu estou me lembrando agora que quando surgiu rádio em Maceió, não rádio amador, hoje eu sou rádio amador, apesar de não estar na ativa, mas surgiu um rádio menor, né? Que era a frequência de 10 metros, que era o PX. E lá onde morava eu tinha uma antena, era uma antena Electrio de 4 elementos, era uma antena enorme. E próximo havia um rapaz que tinha outro tipo de antena, uma antena que dava muita interferência nas televisões. E ele me procurou e falou que estava com problema. E ele disse, mas eu consegui resolver. Eu perguntei, mas como foi que você resolveu? Aí eu fui lá na casa da senhora que falou comigo. E eu disse a ela que a arrumação da sala dela estava errada. Eu disse, mas como? Você entrou na casa da mulher, você disse que a arrumação lá estava errada. Eu disse, é. E o que foi que você fez? Mudei a tela, mudei tudo. Mudei o sofá, mudei a televisão de lugar e aí parou. Às vezes, irmãos, as pessoas estão querendo fazer com que os outros sejam ajustados de uma forma errada, mas para que elas possam continuar no erro. Não é assim que o Senhor deseja. O Senhor deseja que haja transformação. O Senhor deseja que haja mudança verdadeira. Uma das coisas que
estão ficando escassas em nossa época, em nosso tempo, é a sinceridade. Sinceridade. Ser sincero não significa ser mal educado. Ser sincero não significa tratar mal aos outros. Mas a sinceridade no sentido de poder ajudar. A sinceridade no sentido de poder declarar aquilo que está no coração. E declarar de uma forma onde possa se perceber verdadeiramente o agir do Senhor na nossa vida, e que esse agir na nossa vida também ocorrerá na vida daquele que verdadeiramente abre o seu coração para o Senhor. Amém? Estou me fazendo entender? Aí eu vou fazer como o pastor Murilo. Quem está aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. No passado, a nossa vida, a vida daqueles que estão em Cristo, no passado, a vida era dirigida pelos desejos. Mas agora em Cristo, as obras da carne não têm mais voz ativa na nossa vida presente. E nem terá na nossa vida futura, em nome de Jesus. A carta também, ao ser dirigida à igreja contemporânea, nos mostra que a nossa vida cristã precisa ser uma vida de submissão. De submissão incondicional ao Senhor. Portanto, quando temos uma vida de submissão ao Senhor, nós temos uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é sinônimo de conquistar ou conseguir tudo aquilo que almejamos, mas é a garantia da presença do Senhor nos momentos, nos bons momentos e nos momentos difíceis da nossa vida. Então, amada igreja, se realmente estamos em Cristo, fomos libertos do domínio do pecado. E isso significa que deliberadamente deixamos o que passou para trás e mantemos o nosso olhar fixo em Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor nos ensina que devemos olhar para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é porque uma das razões é que, se olharmos para a esquerda ou para a direita, enxergaremos o nosso próximo. E nós temos uma facilidade tremenda de perceber as falhas nos outros. E esquecemos de que nós também temos falhas. Aleluia. Tudo aquilo que passou ficou para trás. A prática do pecado não tem mais lugar em nossa vida. E quando lembrar de ver a falha no seu próximo, no seu irmão, ore por ele. Mas não esqueça, acima de tudo, de apresentar a sua vida e dizer: Senhor, como eu observei, naturalmente outras pessoas estão observando falhas na minha vida. Então, Senhor, aquilo que precisar mudar, muda. Aquilo que precisar retirar, retira. Aquilo que precisar colocar, coloca, Senhor. E outra coisa tremenda e maravilhosa é que Deus continua trabalhando na nossa vida para que tenhamos o nosso caráter transformado, para que o nosso caráter seja um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Ele não desiste. Ele não desiste de ninguém. Ele é eterno. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Significa que Ele está em todos os lugares. Ele já conhece o amanhã. Ele já nos conhecia muito antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia. Ele já sabia que estaríamos aqui nesta noite. Mas Ele não desiste. Ele continua nos concedendo oportunidades. E o problema que precisamos estar atentos é que não sabemos quais das oportunidades será a última. Então, igreja, nós precisamos viver cada momento da nossa vida como se fosse o primeiro e como se fosse o último. O que eu tenho para fazer?
eu preciso fazer. O que eu tenho para dizer, eu preciso antes apresentar diante do Senhor. Pesar as palavras, medir as palavras, para que a palavra e a ação não sejam motivos de entristecimento, de mágoa para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Amém? Agora, irmãos, eu vou repetir. Nós colocamos na nossa mente, no nosso coração, pelo ensino bíblico, que o pecado não tem mais lugar em nossa vida. Mas não esqueça o que eu falei há pouco. A vigilância precisa ser constante. O nosso corpo é membro de Cristo. Deixa-me dizer uma coisa para você. Deus considera o nosso corpo importante. Espere eu terminar. E nós temos a responsabilidade de conservá-lo irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se Deus não considerasse o nosso corpo importante, não diria isso através do apóstolo Paulo, e não o ressuscitaria. É claro que ao ressuscitar não será esse corpo, como o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, mas um corpo transformado, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. E por que o Senhor faz isso? Da mesma maneira como o Senhor não deixou sobre a terra o corpo do seu filho, Ele não deixará os corpos dos seus filhos. Não importa se foi cremado, se foi dizimado pela bomba atômica, se foi não importa. O poder de Deus é tremendo. E ao toque da trombeta, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos imediatamente transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, teremos de dar contas ao Senhor, não somente dos pensamentos que alimentamos, das palavras que proferimos, dos atos que praticamos, mas de como cuidamos do nosso corpo. Você tem cuidado bem do seu corpo? Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E já foi sacrificado por nós. Nenhum sacrifício é requerido de nós que estamos em Cristo. E dos demais que fazem sacrifícios, são sacrifícios vãos, sacrifícios que de nada resolvem, de nada adiantará. Diante das dificuldades, devemos nos lembrar que Deus jamais permitirá que venha sobre os seus filhos tentação acima do que possamos suportar, possamos resistir. E Ele sempre dará uma saída para que possamos então suportar. A ressurreição de Jesus Cristo foi a maior vitória que já ocorreu. Porque na sua ressurreição, fomos libertos da morte eterna e do inferno. Assim, recebemos uma esperança viva e uma herança que não sofre corrupção. Eu gosto de pensar da maneira como o Senhor espera que estejamos vivendo. Como o Senhor espera que estejamos vivendo, enfrentando as dificuldades desses dias que têm sido difíceis. Talvez para algumas pessoas venha na sua mente que Deus tenha perdido o seu poder, ou está mais fraco. Não. Deus não está num canto de parede, não.
Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não perdeu o seu poder. Deus tem o controle do universo, sim. Mas Ele não interfere nas nossas decisões, porque o livre-arbítrio Ele nos deu. Ele nos deu uma consciência. E nós sabemos quando estamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Ele nos fala, Ele nos mostra. E o que Ele espera é que nos voltemos para Ele. E que verdadeiramente possamos ter uma vida que seja agradável ao Senhor. Uma vida que seja vivida conforme os seus princípios. Não importa o tempo. Não importam as adversidades. Diante das adversidades, muitas vezes, o olhar é fixo na adversidade. E aquela adversidade é tão tremenda, é tão imensa, que a pessoa olha e não consegue ver o fim. Então imagina, chegou o fim, não tem mais jeito, não tem jeito sim. Mude o seu olhar, não olhe para a adversidade, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que entregou a sua própria vida, para que pudéssemos ter vida abundante na terra e eterna nos céus. Olhe para aquele que nos faz promessas para o dia de hoje, o dia de amanhã, de depois de amanhã e a eternidade. Quando fazemos isso, as adversidades e as lutas, elas são ultrapassadas, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos guia com a sua mão direita vitoriosa. Não nos esqueçamos de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso Salvador. E hoje está assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por cada um de nós. Diante da luta, fixe o olhar em Cristo. Diante da luta, não esqueça que Ele está com você. Não esqueça de que Ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. E o agir do seu Espírito Santo é poderoso. O agir do Santo Espírito não somente é poderoso, mas é eficiente para fazer com que a nossa vida seja transformada. Mas é preciso que estejamos dando lugar para o seu agir. É necessário reconhecê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. É necessário fixar o olhar em Cristo, na certeza absoluta de que Ele jamais esquecerá dos seus filhos, de que Ele jamais nos abandonará. Amém? Fiquemos de pé. Equipe de louvor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer.